O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha ouvido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a gente já está chegando bem pertinho da celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Domingo que vem, a gente começa a celebrar juntos, com a graça de Deus, mais uma Semana Santa. E nesse domingo, é como se a igreja que tem caminhado com a gente, conduzido a gente até tão pertinho da celebração da Páscoa do Senhor, parasse hoje com a gente às portas desse grande mistério, o mistério do sofrimento do Filho de Deus, o mistério do sacrifício do nosso Salvador. E aí a igreja para com a gente às portas de algo tão grande e convida a gente a ouvir a voz de Jesus, que vai nos mostrar como Ele próprio olhava para tudo isso que iria acontecer com Ele. É como se nesse domingo a igreja dissesse para a gente: olha, espera um pouquinho, escuta o que Jesus vai falar, percebe como Ele encarava a cruz diante do horizonte dele, como Ele encarava a dor que Ele sabia que iria chegar, como Ele encarava o sacrifício que Ele iria fazer, e aprende com Ele a olhar do mesmo jeito para a sua cruz, para a sua dor,
e para o sacrifício, que às vezes a fidelidade que você deve ter a Deus exige de você. Olha para tudo isso do jeito de Jesus, aprende com Ele. Hoje nós ouvimos no Evangelho de São João, o Senhor Jesus falando pela última vez livremente com as pessoas antes da sua paixão. Jesus está em Jerusalém, no santuário onde ele havia ensinado tantas vezes. Jesus está falando com os seus discípulos e ele mostra para a gente como ele vê tudo aquilo que vem pela frente. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, quando a gente normalmente conversa com alguém sobre as dores da gente, sobre as provações que a gente está enfrentando, sobre a cruz que a gente tem que abraçar, a nossa maneira de falar de tudo isso, ela mostra que às vezes o nosso olhar é um olhar marcado pelo medo, pela desesperança. A gente tem a impressão de que todas essas coisas não valem talvez a pena. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala das provações e das dores da gente, é normal que a gente use expressões assim: estou no meio de uma tempestade. Rapaz, eu estou no meio de uma tempestade, eu não consigo enxergar mais nada, está tudo muito escuro e as ondas são muito altas. Ou então a gente fala assim: rapaz, eu estou passando por um deserto que parece que não acaba. Essa é a maneira da gente falar das coisas que nos exigem sacrifício, das coisas que para nós são uma cruz. A gente fala delas como deserto, como tempestade, mas olha como Jesus falou da cruz dele e do sacrifício dele. Jesus diz assim: se um grão de trigo não cai na terra, ele continua sendo só um grão de trigo sozinho. Se você guarda nas suas mãos um grão de trigo e não permite que ele seja sepultado na terra, e não permite que ele germine, esse grão de trigo, por mais que ele esteja seguro nas suas mãos, ele vai continuar sendo apenas isso, um grão de trigo sozinho. E ele pode estar muito bem guardado, mas se você não permite que ele germine, em algum momento é possível que você venha a perdê-lo. O vento pode carregá-lo e levá-lo embora, e ele vai se perder. Mas se você toma um grão de trigo e o sepulta na terra, e permite que esse grão de trigo germine, arrebente, a vida que ele carrega dentro dele, aos pouquinhos começa a brotar. E essa vida, ela é poderosa, e ela vai crescendo, e ela vai vencendo a terra, e de repente você vai ser capaz de vê-la acima da terra. E aquele grão de trigo vai se tornar uma espiga, e ele vai produzir fruto, e quem sabe um dia ele vai se tornar alimento para muita gente. É desse jeito que Jesus fala da dor e do sacrifício dele. É desse jeito que Jesus vê as coisas. Sabe, irmãos, seria muito importante para a gente que a gente fosse capaz de começar a olhar para as nossas provas e para aqueles momentos em que a gente tem que morrer um pouco para a gente, para ser aquilo que Deus está pedindo da gente, e para aqueles momentos em que a gente tem que se sacrificar um pouco para ser fiel ao chamado do Senhor. Seria muito bom para a gente se a gente começasse a olhar para tudo isso do jeito de Jesus. Às vezes a gente quer se preservar tanto que a gente corre o risco de ser como alguém que quer guardar um grão de trigo. O grão de trigo guardado na mão de uma pessoa, ele está intacto,
Ele não está quebrado, ele não está arranhado, mas ele está estéril, ele está sozinho. E às vezes a gente quer se preservar tanto, a gente tem tanto medo de ser ferido, a gente tem tanto medo de ser incompreendido, a gente tem tanto medo de que as coisas não deem certo, a gente tem tanto medo de morrer e viver, que a gente acaba se fechando na gente. A gente vai criando ao redor da gente umas armaduras, a gente perde a naturalidade para viver. A gente pode até se preservar e não ter nenhum arranhão, mas a gente vai ser estéril e sozinho. A gente precisa aprender com Jesus que morrer e dar a vida, às vezes pode ser algo doído, mas vale muito a pena. Se fechar, se defender o tempo inteiro, olhar para as pessoas como ameaças e querer se preservar de, desculpa a expressão, quebrar a cara, de se decepcionar, de ser mal entendido. Tudo isso pode parecer muito lógico, mas a gente acaba se fechando e se perdendo dentro da gente. O grão de trigo que é sepultado na terra, o grão de trigo que germina, e germinar significa só uma coisa: se arrebentar. Vocês já viram isso? Esse grão de trigo transborda a vida. Vou fazer você lembrar da sua infância, logo depois do dilúvio, né? Mas eu tenho certeza que na sua infância você fez uma coisa que eu também fiz na minha, e que possivelmente os seus filhos e os seus netos estão fazendo agora. Lembra quando você estava lá no primário e a professora pediu para você molhar um pouquinho de algodão? O pessoal não tem muita imaginação, né? Mas molhar um pouquinho de algodão e colocar um feijãozinho ali. Prometeram para você que você ia colher uma feijoada, não foi assim que falaram? Não vai brotar muito feijão, e você pensou, vou acabar com a fome, né, daqui da família. Pois é, lembra que você ficava de 5 em 5 minutos olhando para o feijão, para ver se o feijão já tinha começado a brotar, e nada. Mas de repente, uma manhã, quando você foi olhar, você percebeu que o feijão estava arrebentando, e estava começando a surgir um brotinho. Pois é, o feijão começou a germinar. Irmãos, a gente só germina, a gente só começa a gerar vida, a gente só começa a transmitir, fazer uma transfusão de vida para quem está em volta da gente, quando a gente a germina, quando a vida, desculpe, arrebenta a gente. E não há atalhos para isso. Sabe, você só é capaz de ouvir alguém sem se assombrar com o que essa pessoa fale para você, e ter compaixão dessa pessoa, e talvez dizer para essa pessoa uma palavra de encorajamento, para que ela se refaça, para que ela recomece, se você próprio um dia já tiver arrebentado, e já tiver experimentado as provas da vida, os seus limites, e tiver passado por situações que fizeram você descobrir vida dentro de você, quando talvez ao seu redor não havia mais nada. Só quando a gente passa por essas coisas é que a gente é capaz de começar a derramar um pouco de vida no coração de quem está em volta da gente. Caso contrário, enquanto a gente não arrebenta, a gente julga, a gente condena, a gente acha que o sofrimento do outro não é tudo isso que ele está falando também, não. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ou seja, se ele não é arrebentado, ele não começa a transbordar a vida que ele carrega dentro dele. Jesus comparou o seu sacrifício, a sua cruz, com um grão de trigo. Ele comparou a sua dor com uma vida que ele ia deixar transbordar dele. Ele comparou
aquela cruz que iria arrebentá-lo, como o começo de algo que ia fazer bem para muita gente, para mim e para você. Ultimamente, quando você tem falado da sua vida e dos desafios que você tem nela, e nos sacrifícios que você faz para ser fiel a Deus, e naquelas horas em que você se sente arrebentar por dentro, mas são aquelas horas em que você está se mantendo firme com Deus, ou então está ali onde Deus colocou você, amando, teimando em amar as pessoas que Deus te deu. Nessas horas você tem falado de tudo isso como? Você tem olhado para tudo isso como? Como uma tempestade? Estou quase naufragando. Como um deserto? É tudo árido demais. Ou você tem conseguido enxergar o grão de trigo que está germinando, mas que está começando a brotar algo novo? Sabe, irmãos, a gente pode padecer a cruz e a gente pode viver a cruz. A gente pode se debater na cruz. A gente pode se sentir vitimado pela cruz da gente. A gente pode ter a impressão de que as pessoas estão arrancando pedaços da gente. Ou a gente pode dar a vida da gente. A gente pode abraçar a cruz. A gente pode entender o que está acontecendo. Eu podia fugir, eu podia desistir, eu podia pagar o mal com o mal, eu podia usar a minha cruz para ferir quem está em volta de mim, de modo especial aqueles que prepararam essa cruz para mim. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Essa cruz é a minha sementeira, essa cruz é o meu grão de trigo, nessa cruz eu estou germinando, nessa cruz Deus vai fazer brotar algo melhor. Como é que a gente tem olhado para a cruz que tem no horizonte da gente? Depois, Jesus diz algo que é muito sincero. Como a gente tem dificuldade de ser sincero, principalmente para mostrar a fragilidade da gente. E Jesus diz: eu estou angustiado. A gente tem dificuldade de dizer isso, né? Quando as pessoas falam: não, eu dou conta. Se alguém diz: você precisa de ajuda? Não, não, tranquilo, tranquilo. A gente é bom de mostrar que a gente está sempre no controle, não precisa de ajuda e está tudo bem. Jesus me parece que era mais transparente. E Jesus disse aos seus apóstolos: eu estou angustiado. Diante da cruz, ele via que ela não ia ser em vão. Ele não olhava para a cruz como se fosse uma árvore seca, sem vida. Ele sabia que aquela cruz ia dar frutos, como a gente precisa aprender a ver a sua cruz, a sua entrega, o seu perdão, o seu silêncio, o seu continuar ali onde Deus colocou você, vai dar fruto. Mas não quer dizer que a gente passe por tudo isso como se a gente não fosse gente, como se a gente fosse feito não de barro, mas de aço inoxidável. Não, não. A gente é de barro, a gente é frágil e dói, e dói. E a gente também fica angustiado. Olha que beleza, nessa manhã desse domingo, que aliás, eu não sei em outros lugares, mas aqui em cima do Meia está lindo, né? Nesse domingo, nesse tempo tão complicado que a gente está vivendo, todo mundo ficando meio pancada, vamos ser sinceros, ok? Todo mundo ficando meio pancada. A gente não sabe se a gente tem medo, esperança, raiva, o que mais? Vontade de sumir, dormir e acordar daqui a um ano, né? Os sentimentos estão... Como é bom a gente saber que Jesus, nosso Salvador, disse: eu estou sentindo angústia. Se você está sentindo angústia, saiba que Jesus desceu nesse poço onde você fala que está. Ele tocou nesse poço. Ele vai te mostrar o caminho para sair dele.
Às vezes a gente fala, estou no fundo do poço, estou numa angústia. Jesus tocou nesse poço, Ele ensina para a gente como se levantar. Mas com essa angústia, nesse combate interior, Jesus fez aquilo que a gente precisa aprender a fazer. Jesus falou com seu Pai. E aí nessa conversa que Jesus está tendo com os discípulos, Ele diz assim: o que eu vou rezar nessa hora? Pai, me livra de tudo isso? De vez em quando, a gente até esquece de falar com o Pai, porque a angústia é muita, né? Justo na hora em que a gente mais precisava se agarrar nele. E quando a gente fala, a gente às vezes está tão estabanado, que a gente só consegue dizer isso: meu Deus, tira essa cruz do meu caminho. Meu Deus, não me deixa passar por isso não. Meu Deus, sei lá mais o que a gente fala. Mas a gente fala para Deus, é como se a gente de repente não quisesse mais ter que lidar com aquilo tudo. Só que Jesus ensina para a gente: como eu vou dizer ao Pai, me livra disso, se eu vim justamente para isso? Como é que eu vou dizer ao Pai: Pai, tira essa cruz do meu caminho, Pai, eu não aguento mais, Pai, dá um sumiço nesses problemas? Como é que eu posso dizer isso para Ele, se eu vim justamente para isso? Para estar aqui, para estar com essas pessoas, para aprender, para me tornar alguém melhor. E ninguém se torna alguém melhor sem ser talhado pela cruz. Como eu posso dizer para o Pai: Pai, tira essa cruz do meu horizonte, se talvez essa cruz faz parte do caminho que eu tenho que seguir? Irmãos, por onde passar um cristão, ele sabe que o seu caminho é marcado por cruz. Como eu posso dizer: Pai, tira essa cruz do meu horizonte, se o horizonte de um casamento é marcado pela cruz, se o horizonte de uma família é marcado pela cruz, se o horizonte de um servo, de uma serva de Deus é marcado pela cruz? Se eu peço a Ele para tirar a cruz, que caminho eu vou fazer? Quem sabe Jesus hoje não quer ensinar a gente a rezar diferente? Ou melhor ainda, quem sabe Jesus não quer ensinar a gente a entender aquelas horas em que parece que as nossas orações não são ouvidas? Eu tenho certeza que você já andou tendo essa impressão, e mesmo sem falar para ninguém, para não dar a impressão de que você estava sem fé, você pensou lá dentro: Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Ele ouviu sim. Só que nem sempre a resposta é exatamente aquela que a gente esperava. Se você lembra da segunda leitura de hoje, ela é linda. Ela diz assim: Jesus Cristo, durante os seus dias sobre essa terra, clamou com choro, com lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Se você tiver um pouquinho de senso crítico, você vai ouvir essa palavra e vai dizer: alto lá, Jesus Cristo chorou e clamou àquele que podia livrá-lo da morte, seu Pai, e foi atendido. Mas Jesus não foi pregado na cruz, Jesus não morreu na cruz, então como é que ele foi atendido? Foi. Sabe, irmãos, nem sempre Deus nos atende removendo a cruz, porque ela é uma parte do caminho. Às vezes Deus nos atende segurando firme na mão da gente, ajudando a gente a passar pela cruz, até que a gente descobre que a cruz também passou. Jesus Cristo, com clamor e lágrimas, orou ao Pai, orou àquele que podia livrá-lo da morte. Eu tenho certeza que nesse tempo que a gente está vivendo, tem muita gente rezando do jeito que Jesus rezou, com clamor e lágrimas. E às vezes com o coração assustado, tendo a impressão de que Deus não ouviu,
porque a gente pediu, tira essa cruz, Senhor, e a cruz está lá. A gente pediu, Senhor, não deixa a gente passar por isso, e a gente está passando. Mas quem sabe hoje Jesus quer ensinar a gente que nem sempre o Pai tira a cruz do caminho, mas quando Ele não tira, Ele segura na nossa mão, para que a gente possa passar por ela. E vai ser assim até o último dia. No último dia, quando a gente abraçar a nossa última cruz de cada dia, a gente vai passar por ela, e o Senhor vai nos receber nos braços dele, e a gente vai olhar para trás e vai ver que todo choro, que toda dor, que todas as cruzes passaram, e que a cruz não foi a última palavra. Irmãos, Jesus sentiu angústia. Jesus é Deus, Filho eterno de Deus, mas Ele se fez nosso irmão. Ele desceu nos poços que a gente desce. E se você, nesse tempo todo que a gente está vivendo, desceu no poço da angústia também, Jesus entende você por inteiro. Jesus ensina você a se levantar. Jesus é nosso irmão. Ele também orou na angústia, mas ele entendeu. Eu não posso dizer ao Pai: Pai, me livra dessa cruz, porque eu vim para essa cruz. Eu vim para dar a minha vida. Eu vim para semear um pouco de esperança no coração dessas pessoas. Eu vim para perdoá-las. Eu não posso dizer ao Pai: tira a cruz do meu caminho, porque essa cruz faz parte da minha missão. Então Jesus ensina para a gente a grande lição das orações que parecem não respondidas. Deus sempre nos ouve e Ele sempre responde, mas às vezes Ele não responde tirando a cruz. Ele responde fazendo a gente passar além da cruz. Jesus passou pela cruz, mas Ele reviveu e entrou numa vida nova, e Ele não morre mais, porque aquele que podia livrá-lo da morte o ouviu. Quem sabe hoje você está passando por uma cruz que você queria tanto que Deus tirasse do seu caminho, mas quem sabe hoje ela faz parte da sua missão. Faz parte da sua missão estar do lado de alguém que você ama e que está enfermo. Faz parte da sua missão dar uma palavra boa para essa pessoa, dar a ela um pouquinho de alegria com a sua presença. Veja, não faz parte da missão da gente impedir as pessoas de sofrer. Isso vai muito além das nossas forças. Não faz parte da missão da gente impedir as pessoas de partir, mas faz parte da nossa missão estar do lado delas e estar dando a elas um pouco de alegria com a nossa presença. Isso pode doer para chuchu, mas o Senhor ajuda a gente a passar por essa cruz, até que a cruz passe, e Ele faz a gente experimentar aqui dentro, depois que passa, que valeu muito a pena. Eu não podia tomar a cruz dessa pessoa do meu lado, eu não podia impedi-la de passar pelo caminho dela, mas eu pude dividir um pouco do peso dessa cruz com ela. Eu pude fazer ela sorrir um pouco no meio do sofrimento. Eu pude fazer ela se sentir amada enquanto eu estava do lado dela. Isso era a minha missão. Isso era uma parte da minha cruz. E valeu a pena. Eu deixei algo no coração dessa pessoa que ela carregou para sempre. Jesus orou ao Pai e foi atendido. Mesmo que a cruz não seja removida, Deus ajuda a gente a passar por ela até que a cruz passe. Por fim, no Evangelho, Jesus termina dizendo: quando eu for elevado da terra, eu atrairei todos para mim. E São João diz: Jesus falava do modo como ele iria morrer. Jesus morreu no alto de um morrinho,
O Calvário ficava numa pedreira, e no alto de um morrinho nessa pedreira, à beira de um caminho, Jesus foi levantado e pendurado numa cruz, à vista de todos. E Jesus diz, e ele tem cumprido isso há 2000 anos, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair o coração de vocês a mim. Irmãos, o mundo tenta atrair o nosso coração de tantas maneiras. O mundo atrai o coração da gente, enganando, iludindo a gente. Vem cá, e a dor vai passar. Vem cá, você não precisa ter preocupações, você não precisa ter problema. O mundo tenta atrair a gente de 1000 maneiras, enganando a gente, confundindo a gente, seduzindo a gente. Jesus Cristo atrai a gente, mostrando as feridas dele. Olha, essa é a minha dor, esse é o meu sofrimento. Em muitas coisas ele é parecido com o seu, mas se você vier a mim, eu vou abrir um caminho no meio de tudo isso, e vou fazer com que você, caminhando por ele, experimente o amor que Deus tem por você. O amor de Deus é maior que toda ferida. Jesus Cristo não esconde o sofrimento dele e da gente, porque ele não nos engana. Jesus Cristo não esconde a feiura da cruz, porque ele sabe que ela faz parte da vida da gente. O mundo engana a gente com fotografias cheias de filtro, né? Já viu isso? Como o pessoal usa filtro, Photoshop, e aí de repente, uau, vai ver de perto, né? Jesus Cristo nunca passou Photoshop nem filtro na cruz, porque isso seria enganar. E Jesus sabe que a feiura da cruz, da doença, da angústia, faz parte da vida da gente. E ao mesmo tempo, no meio de toda essa feiura, a gente pode encontrar as coisas mais bonitas da vida. Amor verdadeiro, entrega, fé. Jesus atrai a gente não nos mentindo. Jesus atrai a gente fazendo a gente olhar para a verdade e encontrando nela o sentido da vida da gente. Apesar de tudo e no meio de tudo, vale a pena, porque as coisas lindas que nos atraem, que nos aproximam de Deus, a gente pode encontrar até no meio de uma grande dor. Irmãos, esse é Jesus. Hoje ele está mostrando um pouco da alma dele para a gente. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem aquela oração linda: alma de Cristo, santificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Essa oração, ela é linda, porque ela é perfeita. Quando você olha, vislumbra a alma de Cristo, o sentimento dele, a maneira dele olhar para a vida e até de olhar para a dor, a alma de Cristo te ensina a ser mais parecido com ele, te ensina a ser santo, te ensina a ser alguém melhor, mesmo passando pela cruz. Quando você contempla a paixão de Cristo, ela traz conforto. O mundo traz distração. A paixão de Cristo traz conforto verdadeiro. O mundo traz vertigem, engano. A paixão de Cristo te faz ficar com o pé no chão, mas com o coração cheio da paz de Deus. Irmãos, a gente está caminhando para a semana da paixão do Senhor. Nesse tempo de tanto sofrimento, em que a gente está vendo pessoas crucificadas, famílias crucificadas, em que talvez a gente esteja passando por uma grande cruz. Ou a gente vai continuar olhando para a nossa cruz como algo sem sentido, e a gente vai se debater nela, e a gente vai deixar a revolta tomar conta,
e a gente vai dizer: Pai, tira essa cruz do meu caminho, chega. Ou a gente vai aprender com o Senhor que a nossa cruz, ela pode dar fruto, que o grão de trigo arrebentado, ele germina a vida. A gente pode aprender que até essa cruz, no dia de hoje, é um pedaço de um caminho que vai mais longe. E se a gente passar por ela de mãos dadas com o Senhor, a gente vai descobrir que em algum momento essa cruz também passa. E Ele permanece com a gente. Que a gente possa nesses dias encontrar na paixão de Cristo o conforto que nada mais nesse mundo dá para a gente. Estou olhando aqui o que eu posso ver da carinha de vocês. Vocês ficam lindos de máscara, né? Só dá para ver isso aqui, né? Um dia desse me mandaram um negócio, eu não sei porquê, me mandaram um negócio com o Smigol. Quem sabe, né? O Smigol, né? Um olhão assim e a máscara. E aí me mandaram assim: você que tem olhos bonitos, aproveite, é o seu momento. Eu falei: não entendi o porquê dessa figurinha, né? Mas aqui olhando para o que eu consigo ver de vocês, dá para ver cansaço. Todo mundo cansado. Cansaço não quer dizer que a gente tem que perder a fé. Cansaço não quer dizer que a gente tem que desacreditar e achar que não vai valer a pena. Cansaço quer dizer que a gente precisa encontrar um pouco de descanso, um pouco de conforto. Ainda que a gente não possa parar, aqui dentro a gente encontra descanso, a gente encontra conforto, quando a gente se debruça sobre o sofrimento e a paixão de Cristo. A paixão de Cristo conforta de verdade a alma da gente. Ele abriu o caminho, segue com Ele, não deixa de caminhar, teima, vai em frente, e junto com Ele, você vai passar pela cruz. Que nesses dias a gente encontre renovação de forças, descanso e conforto para a alma, nas chagas, no sangue, na dor e na vitória do Cordeiro de Deus, que deu a vida para nos salvar e para que um dia a gente ressuscite com Ele. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,